Você já percebeu que às vezes você diz sim pra alguém, mas por dentro você acabou de dizer não pra você mesma? E o pior é que às vezes a gente nem percebe, a gente só vai cedendo, engolindo, evitando conflitos, até chegar naquele ponto em que todo mundo está confortável, menos você. Por muito tempo eu associei que ser uma pessoa boa seria realmente dizer sim pra tudo e todos. Ser aquela mulher que entende tudo, que não questiona muito, que aceita tudo pra manter aquela paz. Só que eu comecei a perceber que muitas vezes essa paz que eu tentava manter por fora virava uma guerra infinita dentro de mim. E eu acho que muitas mulheres vivem isso, porque a gente foi ensinada a vida inteira a ser bondosa, disponível a todo momento, educada, paciente, mas quase ninguém fala sobre os limites que a gente pode colocar sem se sentir culpado. E hoje eu quero falar sobre isso, como parar de viver agradando todo mundo sem se sentir culpada por isso. Porque existe uma diferença entre ser uma mulher boa e ser uma mulher que se abandona. Essa necessidade que a gente sente de agradar todo mundo, às vezes pode parecer bondade, mas na verdade lá no fundo ela é um medo. E essa é a primeira coisa que eu acho importante entender. Nem sempre agradar todo mundo vem de amor, vem desse medo. Medo de ser rejeitada, de decepcionar aquela pessoa que às vezes realmente é uma pessoa muito especial pra você. Medo de parecer grossa, que aí já vem aquele medo do que as pessoas também vão pensar de você por falar aquilo. E quando a gente sempre age a partir desse medo, a gente acaba se moldando. Você fala diferente, você escolhe diferente. E só pra você entender um pouquinho desse comportamento seu, às vezes ele só aparece quando você está com certas pessoas. Você vai mudando conforme as pessoas vão mudando, por medo de decepcionar cada pessoa. Porque no nosso ciclo de amigos sempre existem pessoas com opiniões diferentes e escolhas diferentes. E você escolhe de acordo com a pessoa que está ali falando, mas na outra roda você escolhe com a outra pessoa que está ali falando. Ou seja, você tem aquele medo de ser julgada, de decepcionar aquela pessoa que está falando, dando a opinião dela. E isso vai cobrando um preço. Porque uma mulher que ela vive tentando ser aceita por todo mundo, ela vai começando a perder aquele contato com aquelas perguntas muito simples que a gente tem que fazer. O que eu realmente quero? O que eu realmente sinto? O que eu realmente preciso? E o que eu realmente aceito? E quando a gente para de perguntar isso, a gente acaba sumindo da nossa própria vida. Vida na qual você tem que ser a protagonista. E o corpo e a energia sente quando você se trai. Porque quando a gente vive tentando também agradar todo mundo, a nossa energia é toda drenada. Você já percebeu como é difícil conviver fingindo que está tudo bem? Como é pesado a gente dizer aquele sim mesmo querendo falar muito não. Como dá ansiedade responder uma mensagem que você vê como uma obrigação responder. Como dá incômodo no seu corpo quando você aceita uma situação que ultrapassou o seu limite. O corpo sente, a mente sente, a alma sente e principalmente a nossa energia muda. Porque você está o tempo todo negociando contra si mesmo. E nesse sentido, a sua vibração também é afetada. E ser boa, gente, não significa você ser disponível o tempo inteiro. Ser boa não significa estar disponível sempre. Eu posso muito bem amar alguém e dizer não. Eu posso respeitar alguém mesmo assim discordar do que ela tá falando. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que muitas pessoas, elas não se incomodam se você muda pra pior. Elas vão se incomodar se você parar de facilitar o acesso do sim sempre pra elas. E essa culpa que você sente nem sempre é sinal que tá errado. É só porque você tá acostumada esse tempo inteiro com isso. Muita mulher acaba não colocando limite porque sente culpa. Se eu passei anos dizendo sim, o primeiro não que eu falar vai parecer que eu tô errando muito. Se você passou anos anulando a sua vontade, quando realmente ela surgir e você der espaço pra ela, vai parecer que você é totalmente egoísta. Se eu passei anos vivendo pra não decepcionar ninguém, quando realmente eu decepcionar por falar não e me priorizar, vai parecer uma tragédia dentro de mim, dentro da minha mente. Mas não é uma tragédia, é só o seu corpo acostumando com você se priorizando. É só o seu corpo aprendendo uma nova forma de existir, que por muito tempo ele não sabia. Quando vier essa culpa, você não precisa dar ouvidos a ela. Não precisa obedecer ela automaticamente. Você pode observar bem devagarzinho o que você está sentindo e realmente perguntar: essa culpa, ela realmente veio porque eu errei ou porque eu respeitei a minha vontade? Essa pergunta aí vai mudando tudo na tua cabeça. E eu tô despertando muito, sabe, essa coisa de despertar da consciência, então tô me aprofundando bastante. E a gente vai entendendo que nem todo mundo merece uma versão ilimitada de você. E essa parte, ela pode confrontar um pouquinho, mas ela é muito necessária, tá? Nem todo mundo merece acesso à sua energia, ao seu tempo, à sua escuta, ao seu emocional, à sua casa. E isso não é arrogância. Porque uma mulher sem filtro, gente, ela vai se esgotando em bem lentamente isso vai acontecendo. Quando a gente vive tentando agradar todo mundo, a gente acaba tendo versão
nossas fragmentadas. A gente não vai conseguir ser inteira em lugar nenhum. Um pedaço dela vai para a expectativa da família, outro pedaço vai para o medo do julgamento, outro vai para o relacionamento. Qual aquela história que eu falei das rodinhas? E quando você menos percebe, sobra isso aqui de você. Por isso é importante você entender que parar de viver agradando todo mundo não é você ser egoísta. Você só vai estar parando de se destruir. Que eu acho que é o ideal, né, pra gente. E espiritualmente também, eu acho esse tema muito profundo. Temos aí o nosso principal exemplo, que é Jesus, que a gente fica usando essa ideia de ser boa para justificar a falta de limite, mas até Jesus tinha momentos de silêncio, momentos em que ele se retirava, em que ele não respondia a todo mundo da forma como aquele pessoal esperava. Isso me faz pensar muito, porque Jesus tinha esse limite, esse propósito, essa direção, e muitas pessoas e religiões acabam pregando que ser uma mulher de fé é estar disponível o tempo inteiro, e eu sinto em te informar que não. Antes de você responder qualquer pessoa, qualquer pergunta, pense, não responda no impulso da culpa, porque esse tempo todo você está sendo governado pela culpa, a culpa vai ser o principal que vai vir na hora que alguém te fazer qualquer pergunta. Quando alguém te pedir algo, você pode respirar e dizer, vou ver e te respondo. Se você não quer ser direta já ali na pessoa. Até porque se você está vivendo o tempo inteiro assim, às vezes você pode realmente ter essa dificuldade de já ser direta ali. Essa frase vai te dar o tempo de você sair do automático. E aí, com calma, você vai perguntar, eu quero realmente isso ou eu tô com medo de decepcionar aquela pessoa? E depois que você realmente colocar o seu propósito e valores na frente, você responde, mesmo que for um não bem grandão. E algo também que ajuda muito, treine limites pequenos. Não comece tentando resolver todos os limites da sua vida de uma vez. Comece aquele pequeno, hoje eu não consigo, não vai dar pra mim, eu prefiro assim. Por último e principalmente, na tua vida. Observe quem só gosta de você quando você está sem limites. Essa é forte. Preste atenção em quem só te trata bem quando você está facilitando, cedendo, estando disponível o tempo inteiro. Porque às vezes esse limite aí que você tá com medo de colocar porque vai afastar aquela pessoa, só vai revelar quem aquela pessoa realmente é. Então vamos juntas colocar isso em prática na nossa vida. Um beijo, fiquem com Deus.